Olá, graça e paz a todos. Nós estaremos iniciando uma série de sermonetes, ou pequenos sermões. Estaremos ministrando baseados no tema Sendo Pastoreados por Paulo. Eu sou pentecostal há 30 anos. Como pentecostal, sou continuista. Acredito na atualidade dos dons espirituais. E como pentecostal, eu quero analisar este movimento no qual estou inserido dentro da doutrina paulina. Há tempos atrás, os pentecostais eram considerados anti-intelectuais, pessoas que eram movidas simplesmente pelo emocionalismo, pessoas emotivas e que colocavam a experiência acima da revelação bíblica. Nós queremos analisar algumas doutrinas ou algumas práticas que estão inseridas no nosso contexto pentecostal. Nós estaremos analisando estas práticas, estas crenças dentro do contexto das epístolas escritas por Paulo, pois as epístolas escritas por Paulo são epístolas doutrinárias, voltadas para a vida prática da igreja. Paulo escreveu cerca de 13 epístolas, a saber, de Romanos a Filemão. Os pais da igreja no passado defendiam também a epístola aos Hebreus como de autoria paulina, mas os nossos teólogos contemporâneos descartam esta possibilidade. Então nós vamos ficar com as 13 epístolas escritas por Paulo e estaremos extraindo dessas epístolas estudos e comparando esses estudos ou estas doutrinas de Paulo com as doutrinas que são praticadas, vividas dentro do contexto pentecostal. Nós, como pentecostais, enfatizamos que todos os dons espirituais manifestos na igreja primitiva ainda continuam em evidência. Dentre os dons espirituais, o que mais se é evidenciado no contexto pentecostal é o falar em línguas estranhas. Os pentecostais são conhecidos como um povo que são batizados no Espírito Santo e, como evidência desse batismo, falamos em línguas estranhas. Em síntese, todo cristão pentecostal batizado no Espírito Santo ou com o Espírito Santo fala em línguas estranhas. Então esta é a evidência externa de que um cristão foi batizado com o Espírito Santo. Ele precisa falar em diversas línguas. Mas vamos para o apóstolo Paulo. Eu estou aqui com a Bíblia eletrônica aberta, The Word. Estamos aqui na primeira epístola de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 12. Temos à nossa frente o versículo de número 13. O que diz aqui o apóstolo Paulo? Ele diz assim: pois todos nós fomos batizados em um
Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. O texto aqui está claro. Paulo, ele mostra claramente que todos os cristãos, todos, ele está escrevendo à igreja de Corinto, ele diz: pois todos nós fomos, na ação passada, batizados em um Espírito. Espírito Santo. Todos fomos. Todos nós, sem exceção. Todos fomos batizados em um Espírito. Qual o propósito desse batismo? Formar o corpo. É do nosso conhecimento que Paulo está falando aqui da igreja, que é composta, na continuação do versículo diz, que é composta de judeus e de gregos, servos ou escravos e livres. Todos temos bebido de um Espírito. O questionamento que eu trago aqui é o seguinte: dentro do contexto pentecostal clássico, se defende que todo o cristão batizado com o Espírito Santo fala em línguas estranhas. Se não falar, este não é batizado com o Espírito Santo. Aqui Paulo diz que todos foram batizados. E a evidência desse batismo se manifesta na formação do corpo de Cristo, que é a igreja, que é composta de judeus e gregos, ou de judeus e gentios. Dentro deste pensamento paulino, o batismo com o Espírito Santo ele não se evidencia pelo falar em línguas. O batismo com o Espírito Santo se evidencia na unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. Onde a igreja é composta de judeus e de gentios, é composta de escravos e de livres, é composta de várias pessoas, de etnias, de raças diferentes. Então o propósito do batismo com o Espírito Santo dentro da doutrina paulina não é o falar em línguas estranhas, mas é formar o corpo de Cristo. Este é o propósito do batismo com o Espírito Santo. Eu sei que alguns, ao ouvirem ou assistirem esse vídeo, vão dizer que aqui Paulo está falando de outro batismo. Ele não está falando do batismo com o Espírito Santo como evidência em línguas, mas ele está falando de outro batismo. Mas nós estamos falando do batismo com o Espírito Santo. Paulo, nas suas 13 epístolas, ele nunca ensinou que um cristão batizado com o Espírito Santo deveria falar em línguas. Nunca ensinou isso. Ele nunca mostrou que o cristão batizado com o Espírito Santo, a evidência disso seria a glossolalia, ou falar em diversas línguas. Para fechar este assunto, nesse mesmo capítulo de número 12 de 1 Coríntios, nós vamos lá para o final do capítulo. Veja bem, o versículo 28, nós estaremos lendo até o versículo 30. Diz assim: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Aí surgem as perguntas: porventura são todos apóstolos? A resposta a esta pergunta é não. São todos profetas? Não. São todos doutores? Não. São todos operadores de milagres? Não. Verso 30. Tem todos o dom de curar? A resposta também é não. Falam todos diversas línguas? A resposta também é não. Interpretam todos? A resposta também é não. Então Paulo pergunta aqui no versículo 30, falam todos diversas línguas? Não. Mas no versículo 13 que nós lemos,
diz que todos nós fomos batizados, ou batizados no Espírito, melhor dizendo. Todos nós somos batizados em um Espírito. Mas o versículo 30 diz que nem todos falam em línguas. Como explicarmos isso dentro de um contexto pentecostal? Todos são batizados no Espírito. A doutrina pentecostal diz que todos que são batizados no Espírito falam em línguas estranhas. Todos que são batizados com o Espírito Santo falam em línguas estranhas. Essa é a doutrina pentecostal. Mas Paulo diz que todos nós somos batizados com o Espírito Santo, mas nem todos falam em línguas. E aí? Aguardo a sua resposta nesse vídeo, você que é pentecostal, você que vem defendendo esse ensinamento, essa doutrina há muito tempo. Então analise o que Paulo disse. Analise o que Paulo ensinou. Paulo diz que todos nós somos batizados com o Espírito Santo, mas nem todos falamos em línguas estranhas. No próximo vídeo eu estarei mostrando o que é o batismo com Espírito Santo. Amém? Deus abençoe. Que esse vídeo sirva para o seu conhecimento, para a sua edificação espiritual. Comente, argumente dentro deste assunto que estamos tratando, sem ofensas. Mas comente, use argumento bíblico, use o seu conhecimento. Você que é pentecostal como eu, vamos estudar uma série de assuntos dentro do contexto pentecostal, sob o tema Pastoreados por Paulo. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.